Queridas e queridos, falar de experiências no campo me faz reportar para o momento na vida de Jesus quando ele olha a multidão e se compadece em vê-la sem direção. Mateus capítulo 9, 35 a 38, na Bíblia na linguagem de hoje diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Há um pouco mais de 20 anos atrás, estive rogando ao Pai que mandasse um obreiro para uma localidade onde passávamos as férias de verão com a família. Havia um clamor por um obreiro naquele lugar, naquela congregação batista da nossa igreja. Um lugar de difícil acesso, dispendioso, com as portas quase fechadas. E interessante era que quanto mais orávamos por um obreiro, o amor pelo povo aumentava e acontecia a mesma coisa com o marido. E um dia a oração foi respondida por mim e por Neilton. Passamos a entender que os obreiros eram nós. Começamos a pedir apoio da igreja e assumimos a direção da congregação de Catu, Veracruz, em setembro de 2001. Um dos projetos iniciais para levar pessoas à congregação foi o curso de manicure e pedicure, onde reunimos mais de 15 moças, e desta iniciativa acolhemos várias delas que continuam dando testemunho de Cristo. E Tânia é uma delas que foi escolhida para se responsabilizar com a chave e o material do curso. Então, eu e a professora Edeusuíta falamos de Jesus para Tânia e Deus falou profundamente ao seu coração. E Tânia aceitou a Jesus como seu Salvador. Ela tinha perdido sua mãe com pouco tempo e sentiu acolhimento e conforto do Espírito Santo. Minha mãe de Norá falava da Bíblia e adotou Tânia, a chamando de minha filha Sarará. E o padre da localidade procurou Tânia, perguntou a ela se deixaria a mãe santa, a mãe de Jesus, e abandonar também a igreja católica. E então ela respondeu dizendo: antes eu não tinha Bíblia, agora eu tenho e leio. E o padre não foi mais procurar ela. Fomos discipulando Tânia e outros da congregação. Fazíamos EBD, EBF, encontros especiais com os pais, cultos especiais. Chegamos a ter mais de 50 crianças na EBD. E no espaço anexo atrás, uma sala e 2 quartos pequenos. E com o tempo, já tínhamos professoras para as faixas etárias. Quantas vezes, por motivo de enfermidade, outra justificativa, a irmã Tânia ficava responsável em levar e aplicar o material para as crianças. Muita alegria, a minha e de Neilton, em ver Deus agindo através dos resultados, que confirmava nossa chamada para a congregação do Catu. No início era somente de 15 em 15 dias as visitas. Depois, toda sexta-feira, estávamos a viajar para a ilha Itaparica. Trabalhávamos a semana toda em Salvador e na sexta arrumávamos as malas. Íamos de carro no início, depois tínhamos que pegar lancha ou ferry, uma Kombi até lá perto e um trecho de quase 5 quilômetros que às vezes a gente fazia a pé. Chegamos a viajar também de escuta, uma Kazinski 50.
Mas a nossa volta era depois do culto e compartilhando o sermão do domingo seguinte. Às vezes voltávamos às 5 horas da manhã de segunda-feira, direto ao trabalho. 4 anos de sacrifício com uma alegria contagiante. Hoje, para a glória de Deus, esta congregação continua com as portas abertas e o evangelho sendo pregado. A PIB de Gameleira é responsável hoje da assistência com um casal de obreiros, atendendo aos cultos nos sábados e domingos. Durante a semana, os irmãos locais dirigem os cultos de oração. É uma alegria ver os irmãos continuando e perseverando na fé e comunhão. Quando o nosso coração não sossega de bater, aquele batimento forte por uma missão, quando o coração está naquela obra, quem pode impedir o agir de Deus? Não tem cansaço, não tem obstáculo, não tem falta de recurso financeiro. Vamos continuar sendo canais de bênçãos para alcançar pessoas e conduzi-las a Cristo. E olhando a multidão, Jesus se compadeceu. Quantas ovelhas sem pastor. Interessante lembrar que Marcolina Magalhães nos surpreende se compadecendo das ovelhas sem pastor, até mesmo perto da sua morte. Marcolina não podia mais andar e, para não perder tempo, ficava sentada na frente de sua casa, pregando o evangelho de Cristo, quem passasse por ali. Podemos ser resposta de oração ao dono da plantação.